Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, e irei ler do versículo 11 ao versículo de número 15. Se você encontrou, mesmo assentado, mas com o coração reverente à palavra de Deus, acompanhe a leitura. Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque diante de Deus a sua vida. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos, a Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala, Senhor, ao nosso coração mediante a Tua palavra. Abre os nossos olhos pela Tua poderosa graça, eficaz graça, a fim de contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da Tua santa lei. Cativa a nossa mente em Tua palavra, cativa o nosso coração em Tua presença. Faz, ó Deus, através da Tua palavra, transbordar de graça a nossa vida, transbordar da Tua maravilhosa graça a nossa alma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu um clássico da literatura cristã, intitulado Cristianismo Puro e Simples. Certa vez ele disse, abre aspas, a graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo. A graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo, fecha aspas. Por quê ele disse isso? Porque a graça é singularmente um conceito do Evangelho de Cristo Jesus. As outras religiões, todas elas, são religiões pautadas pelas obras humanas, pela barganha humana, por aquilo que o homem pode fazer para receber algum tipo de presente, algum tipo de bênção, benécia, salvação, algum tipo de espiritualidade, sempre parte de baixo para cima. É aquela teologia terrena, parte de baixo para cima, daquilo que o homem pode fazer, daquilo que o pecador, o ser humano pode realizar, para obter algum tipo de vantagem, algum tipo de bênção, algum tipo de lucro de uma espiritualidade frívola e falsa, certamente. A graça, portanto, é um conceito diferente. Não é teologia terrena, mas é teologia celestial. Parte do céu para cá, de cima para baixo. Graça significa literalmente um favor divino, favor este que nós não merecemos. É uma ação divina sobre nós. Isso é um conceito peculiar da nossa fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está tratando sobre essa graça, esse conceito da nossa fé, sobre esse favor imerecido, exatamente no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, irmãos, na sua 4ª viagem missionária, quando ele está indo para o fim, do outro lado do Ocidente, para o outro lado da Europa, ele entra primeiramente em Filipos com o objetivo de evangelizar a Europa, e em sua 4ª viagem missionária, então, ele vai para esse lado ocidental da Europa. O objetivo dele é chegar à Espanha. Ele até escreve a sua carta aos Romanos e expressa na sua carta aos Romanos esse objetivo de pregar o Evangelho na Espanha. Então, nessa 4ª viagem missionária, o apóstolo Paulo passa pela ilha de Creta.
E nessa ilha ele então prega o evangelho, juntamente com Tito. Muitos ali ouvem o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, são convertidos pelo poder da graça que há em Cristo Jesus, nascendo ali várias igrejas na ilha de Creta. Paulo, portanto, deixa Tito para consolidar o trabalho de plantação de igreja naquela ilha e segue viagem. Tempo depois, Paulo toma ciência dos problemas que Tito, aquele presbítero, aquele evangelista, estava passando, porque havia falsos mestres que tinham surgido ali naquela ilha, propagando um evangelho diferente e contrário ao evangelho pregado por Tito e também pelo apóstolo Paulo. Um evangelho de obras. Um evangelho que dizia que a salvação não era pela graça em Cristo, mas pelas obras, por aquilo que o homem pode realizar e não por aquilo que Deus realiza. E Paulo, portanto, vai exortar Tito, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, a consolidar essa verdade da graça, dizendo para Tito: Tito, permanece na graça, permanece nesse evangelho da graça, não na obra, não nas obras humanas, mas na graça que há no Senhor Jesus. Tanto é que no versículo 11 ele diz: porquanto a graça de Deus. O autor chamado Timothy Keller, tratando sobre esse termo, porquanto, ele afirma aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho dessa carta. Paulo está para declarar, segundo Keller, o fundamento daquela plantação de igreja, o fundamento daquele trabalho evangelístico, o fundamento da vida de Tito, o fundamento da vida daqueles crentes naquela ilha, o fundamento teológico da nossa vida. Porquanto ele então afirma a graça de Deus, e ele passa então a desenvolver a verdade da graça, a teologia da graça, a doutrina da graça, e é sobre esta maravilhosa graça de Deus que eu gostaria de tratar e apresentar para a igreja nessa noite. Primeira verdade, Paulo fala sobre a manifestação da graça. Vamos ler juntos o versículo 11, acompanhe aí na sua Bíblia, Tito capítulo 2, versículo 11, vamos ler juntos em uma só voz, vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Paulo, portanto, está aqui apresentando a manifestação da graça divina. A manifestação da graça de Deus. A graça de Deus sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. Porém, em Cristo, essa graça se manifestou majestosa, salvífica, rompendo assim a vida de muita gente do pecado, da escravidão do pecado e da morte. Há, portanto, aqui essa manifestação da graça salvífica, manifestou essa graça salvadora a todos os homens. Deus, ele manifesta essa graça. Essa graça não é a graça comum. Essa graça não são os talentos que todos podem ter, crentes e descrentes, não. Paulo está falando aqui da graça salvífica, da graça que atinge pessoas para a salvação, para a redenção de pecados, para a redenção da morte, para a vida eterna. É essa manifestação salvífica da graça de Deus que o apóstolo Paulo, portanto, está apresentando aqui. Essa manifestação aponta para o fato de Deus ter tomado a iniciativa de buscar e salvar o pecador. Veja, se a graça é um favor imerecido, se a graça vem unicamente da parte de Deus, se nós não merecemos essa ação da salvação de Deus, isso é um ato da graça dele, então essa ação é uma iniciativa de Deus e não nossa. Nós não somos salvos porque buscamos a Deus, então Deus revelou a sua graça sobre nós, não. Até porque o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 11, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Nós não recebemos essa graça porque nos tornamos presbiterianos, e então Deus resolveu revelar essa graça salvífica sobre nós. Não,
não é uma resposta a algum tipo de religiosidade nossa, denominação nossa, ou atividade espiritual nossa. Não, essa graça revela esse início, essa ação primária do Senhor sobre as nossas vidas. É por essa razão, irmãos, que baseado nessa palavra, nesse fundamento, nós não podemos achar que o nosso Deus é um Deus de barganha. Que o nosso Deus é um Deus que vai te dar algo porque você deu alguma coisa para Ele. Que o nosso Deus é um Deus que vai te retribuir de acordo com aquilo que você faz perante Ele, ou para outras pessoas. Não. O nosso Deus não é um Deus de barganha. O Evangelho não está na vitrine da religião para ser vendida e comprada pelos homens. Pelo contrário, nós recebemos essa graça e essa salvação unicamente por uma ação divina. É dom de Deus para que ninguém se glorie. É obra do Senhor, é obra dEle, exclusivamente dEle. A graça, portanto, de Deus nos coloca no pó. A graça de Deus nos coloca no chão. A graça de Deus diz para mim e para você: nós não podemos fazer nada para conquistar as benesses de Deus. Nada que você possa fazer vai alcançar as benesses do Pai. Portanto, dependa de mim. É isso que o Senhor diz para nós. Dependa de mim, porque eu faço aquilo que vocês não merecem. E essa salvação, portanto, é um favor imerecido da parte de Deus para as nossas vidas. Essa é a manifestação da graça do Senhor. É uma ação que Ele sempre faz. E Deus sempre é gracioso. O Deus do Antigo Testamento é um Deus gracioso. E, infelizmente, por causa do dispensacionalismo, muitos aí passam a fazer uma separação entre Antigo e Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, Reginaldo, alguns dizem, é o Deus da lei. E o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Meu querido irmão, não são duas Bíblias. É uma Bíblia só. Um Deus só, imutável. O Deus gracioso do Novo Testamento é o mesmo Deus gracioso do Antigo Testamento. Quando Adão e Eva pecaram, mesmo sentenciados à morte espiritual, mesmo assim Deus preparou um cordeiro, preparou a pele daquele animal, não é, para vestir a nudez de Adão e Eva, vesti-los, prepará-los, anunciando assim já o Evangelho de um animal que é morto para cobrir a nudez causada pelo pecado, a vergonha causada pelo pecado. Sempre foi um Deus gracioso. Quando o povo de Deus estava cativo lá no Egito, por causa de seus pecados e por causa de suas desobediências, Deus então se lembrou graciosamente do seu povo e enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Deus não disse para o povo: vocês vão me obedecer, eu vou obedecer à lei moral, os 10 mandamentos, então eu vou libertar vocês. Não! Ele graciosamente liberta o povo do Egito e depois da libertação, dá então a lei para o povo obedecer, dizendo: agora libertos vocês vão obedecer à minha vontade, e dá a lei moral para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20. Veja, por exemplo, a vida de Davi. Pecou, adulterou, matou. No entanto, Deus não o entregou às suas próprias paixões. Deus poderia sim condená-lo espiritualmente ao profeta Natã, para dizer para Natã que ele deveria se arrepender, e foi isso que aconteceu. Olhe para o povo de Deus na época do cativeiro babilônico. Por causa dos seus pecados, eles estavam lá na Babilônia presos, mas Deus, em sua graça, sempre falava com o seu povo através dos profetas, através da sua mensagem, orientando aquele povo, mesmo em um cativeiro babilônico. E quando a gente olha então para o Novo Testamento, a gente vê essa manifestação visível e plena da graça de Deus, pelo fato dele, o Pai, entregar o seu próprio Filho à própria morte para morrer pelos nossos pecados. Isso é graça. Ele vem até nós, ele veio a este mundo para receber o juízo de Deus pelos nossos pecados, para receber a condenação de Deus pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados em nosso lugar. E isso é graça divina, é graça de Deus, é a manifestação da graça do Senhor.
Meu querido irmão, minha querida irmã, se existe algo que nós dependemos nessa vida, é da graça de Deus. E quando a gente pensa no relacionamento que devemos ter com o Senhor, esse relacionamento é fundamentado unicamente na graça de Deus. Eu aplico essa verdade também para as crianças que estão aqui. Olhem para mim. A nossa vida com Deus é um favor que vem dEle, da parte dEle. Deus não olha para nós e acha que as nossas boas ações e boas atitudes vão comprar as coisas boas de Deus. Não, a gente não consegue comprar a Deus. Você pode comprar alguma coisa com o dinheiro que o seu pai lhe dá, com a mesada que a sua mãe lhe entrega, mas a Deus a gente não compra. A gente depende dEle. Nós dependemos do Senhor. É por essa razão que eu e você, cada dia que passa, nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus: Deus, derrama da tua graça sobre a minha vida. Deus, continua me fortalecendo com essa graça que me alcançou, porque nós dependemos dEle. Há, portanto, essa manifestação graciosa da parte de Deus. Segunda verdade, meus irmãos, Paulo trata sobre a pedagogia da graça. A pedagogia da graça. Veja o que diz o texto, versículo 12. Vamos ler juntos, em uma só voz. Vamos lá? Educando-nos. Não, irmãos. Vamos voltar. Vamos ler. Todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Educando-nos. E piedosamente. Essa graça, primeiramente, ela se manifesta salvificamente. E agora, em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a pedagogia da graça. Conforme o ensino de Paulo, a doutrina determina a ética. A teologia desemboca na conduta. A ortodoxia produz a ortopraxia. Essa verdade doutrinária da graça, portanto, é aqui desembocada, refletida sobre a vida prática no versículo 12. Paulo continua a tratar sobre a graça. A graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos. A graça que salva é a graça que educa, é a graça que instrui, é a graça que doutrina a nossa vida prática. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, e ele aqui apresenta dois conceitos, dois aspectos, um positivo e um negativo. O aspecto negativo, ele diz logo na primeira sentença: para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aspecto positivo, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O aspecto negativo, ele é negativo não porque ele é ruim, mas porque ele é um não, para que a gente diga também este não para as coisas do mundo. Paulo diz, essa graça educa você para você renegar, isto é, negar, e negando, sempre negando, a impiedade e as paixões mundanas. Essa palavra aqui, impiedade, não diz respeito simplesmente à crueldade das pessoas, ou à violência das pessoas, não é isso. Mas a impiedade diz respeito a uma vida contrária à palavra de Deus, a uma vida distante da palavra de Deus, a uma vida impetuosa, ou seja, uma vida longe de Deus, uma prática totalmente contrária à prática do Evangelho. As paixões mundanas, irmãos, são essas paixões apresentadas pelo mundo, que porventura pode aflorescer dentro de nós o velho homem, a velha natureza, com o objetivo de ter prazer e se deleitar no mundanismo aí fora. E Paulo, portanto, nos exorta dizendo que essa graça promove em nós essa negação não apenas da impiedade, mas também dos deleites e prazeres mundanos, que desagradam ao Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo que essa graça nos educa a dizer não para o pecado. Essa graça nos educa a dizer não para as paixões mundanas. Essa graça nos educa a dizer não para as tentações de Satanás. Essa graça nos educa a dizer não para as propostas que vão de encontro aos princípios do Evangelho.
Essa graça nos educa a vivermos em conformidade com a sua palavra. Em outras palavras, essa graça nos educa a vivermos em santidade. Somos salvos pela graça, versículo 11, como também somos santificados pela graça, versículo 12. E aí vem um aspecto positivo. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo, portanto, está dizendo que nós devemos viver aqui neste mundo de acordo com a sensatez da palavra de Deus, de acordo com a justiça que vem de Cristo, de acordo com as práticas piedosas que vêm do Evangelho do Senhor. Não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com o meu prazer, não é de acordo com a minha carnalidade, mas é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a sensatez do Evangelho, é de acordo com a justiça que vem de Cristo, é de acordo com os princípios piedosos que partem do ensinamento cristão. Isso é que o apóstolo Paulo está afirmando. Portanto, a nossa vida de santificação, a nossa vida de santidade, ela deve também partir da graça, deve estar fundamentada na graça. Eu sei que existem muitas propostas aí, apresentadas até mesmo por diversas igrejas, de uma teologia totalmente diferente dessa teologia da doutrina da graça, que afirma que para você ter uma vida santificada, você tem que fazer joguetes. Para você ter uma vida santificada, você tem que fazer certas estratégias. Para você ter uma vida santificada, você tem que fazer certos rituais. Para você ter uma vida santificada, você, em outras palavras, tem que confiar em si mesmo. No entanto, quando a gente olha para a palavra de Deus, para a gente ter uma vida santificada, a gente tem que confiar em Cristo. Para a gente ter uma vida santificada, a gente tem que depender de Cristo. Para a gente ter uma vida santificada, a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir para Deus: Deus, nós dependemos de Ti. Deus, nós dependemos da Tua presença. Deus, eu dependo da Tua graça. Me faz, ó Deus, a cada dia renegar as impiedades e paixões mundanas, para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Não é a minha estratégia, não é o meu braço forte, não é a minha capacidade, mas é a Tua graça, é a Tua presença, é o favor que eu não mereço. Vem sobre mim, me santifica dia após dia, Senhor. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos caminhar. E claro, eu não estou afirmando que nós não podemos usar de sabedoria ou usar de estratégia para vivermos em santidade. Devemos usar de sabedoria, até porque Satanás nos tenta naquilo que nós somos fracos. Contudo, a nossa confiança não está na nossa estratégia, a nossa confiança não está na nossa sabedoria. Devemos sim ter sabedoria e estratégia, no entanto, a nossa confiança, o nosso fundamento está na graça de Deus. Você pode fazer toda estratégia possível, se você não estiver fundamentado na graça de Deus, você vai cair. Agora, se você estiver fundamentado na graça de Deus, meu querido irmão, como disse A.M. Bounds, Deus não unge métodos, estratégia, mas unge homens e mulheres que se dobram e dependem do seu Espírito Santo. Seja, portanto, dependente da graça e da presença de Deus, para você ter uma vida santificada. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mas continuamos a viver pela graça. E isso é muito importante, não somente para você que é jovem ou adolescente, mas também para todos nós aqui. A vida de santidade, ela não está apenas limitada, e as lutas de santificação, elas não estão apenas limitadas à fase da adolescência ou juventude, pelo contrário. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que ter uma vida santificada no seu trabalho. Você tem que ter uma vida santificada em honrar os seus compromissos financeiros. Você tem que ter uma vida santificada onde você estiver, não sonegando impostos. Você tem que ter uma vida santificada não querendo para si aquilo que não é seu. Você tem que ter uma vida santificada quando, por exemplo, você for parado no trânsito e não querer, por meio de dinheiro, comprar a sua passagem se você estiver errado. Quando você entender isso, quando nós entendermos isso, cheios da graça, aí sim nós vamos renegar as impiedades e paixões mundanas, os nossos prazeres, as nossas conquistas que desaprovam a Deus, para viver de acordo, testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus. E aqui é onde está o grande problema da nossa atualidade. Porque muitos se dizem cristãos, não é verdade?
muitos se dizem cristãos, mas poucos estão comprometidos com essa graça que educa. Muitos se dizem cristãos, mas não faz mais diferença entre o mundo. Cristãos que se separam, cristãos que não entendem mais o que a palavra diz sobre o casamento, e casa e se divorcia, e casa novamente. Cristão que dá mau testemunho no trabalho, cristão que deve a todo mundo, quanto mais a Deus. Cristão que não dá o bom testemunho de Cristo. Meu querido irmão, nós precisamos fazer a diferença, amém? Nós precisamos ser cristãos diferentes. Nós precisamos, de fato, falar com a nossa vida também do Evangelho e da graça que nos alcançou. E onde você estiver, que essa graça lhe acompanhe, e que as pessoas possam dizer de você: ali vai de fato um servo de Deus, porque não compactua com o mundanismo e com o pecado. Ali vai uma serva de Deus, porque de fato não compactua com as paixões que nós praticamos. Ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus, porque se mantém íntegro no trabalho. Ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus, porque na universidade dá testemunho do Evangelho de Jesus. Ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus, por quê? Porque renega a impiedade e as paixões mundanas para viver neste século, nessa vida, de modo sensato, justo e piedosamente. Meu querido irmão, que possamos nos achar assim, educados, instruídos pela graça de Deus no dia a dia da nossa vida. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, tratando sobre a santificação, ela diz: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo crido em si um novo coração, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente. São santificados pelo quê? Diz a confissão: pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito, que neles habita. Nós somos santificados pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Nós somos santificados pela obra do Espírito que em nós habita. Se isso não é graça, o que é? É graça de Deus. A santificação, portanto, é uma obra graciosa do Senhor sobre as nossas vidas. Primeira verdade, Paulo fala sobre a manifestação da graça. Segunda verdade, Paulo fala sobre a pedagogia da graça. E a terceira e última verdade, o apóstolo Paulo fala sobre a esperança da graça. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, ninguém, e também com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo fala sobre a manifestação da graça, versículo 11, sobre a pedagogia da graça, versículo 12, e agora Paulo fala sobre a esperança da graça, versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo, portanto, está dizendo assim para os leitores: olhe, vocês precisam entender que vocês são salvos pela graça, que vocês são santificados pela graça, mas também que a graça de Deus vai se manifestar futuramente com a volta de Jesus. Cristo voltará. Cristo há de se manifestar. Cristo há de buscar a sua igreja. E Ele voltará para buscar o seu povo. Nós estamos então que aguardando a bendita esperança da manifestação de Cristo.
Isso é também uma obra graciosa. Ele virá, acho que... Cadê o pai dessa criança? Cristo voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar a mim e a você. Irmãos, é uma promessa, é uma realidade, porque para Deus promessa e realidade são as mesmas coisas. Cristo voltará para nos buscar. E nós estamos então o quê? Aguardando essa esperança da volta de Cristo. Nós não estamos aguardando mais dinheiro, mais coisas deste mundo. Não é isso. Mas a nossa esperança está em aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa volta, irmãos, trata sobre a nossa redenção plena e completa, versículo 14, o qual assim mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ou seja, na eternidade, na glória eterna, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, o velho homem vai estar acabado, vai morrer. Estaremos ali em um corpo glorificado, remido totalmente de toda iniquidade, a purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos propriedades do Senhor, nós pertencemos a Ele, e Ele vem, portanto, para buscar aquilo que é dEle, para buscar a minha vida, buscar a sua vida, buscar a sua igreja. E Paulo, portanto, orienta o jovem Tito naquela ilha, diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Por quê? Porque nós somos dependentes da graça de Deus do começo ao fim. É graça que nos salva, é graça que nos santifica, mas é graça que também nos glorifica na eternidade. É graça, irmãos, que é gerada em nós salvação, graça que gera em nós santificação, mas graça que gera em nós segurança bendita da volta do Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós aguardamos essa manifestação da graça de Deus, de Ele vir para nos buscar, para nos levar para a glória eterna. A nossa esperança, portanto, está na volta de Jesus. A gente olha para essa graça do Senhor, e nós percebemos exatamente isso. É manifestação para a salvação, é pedagogia que nos instrui para viver em santidade, mas é também esperança que consola a nossa alma para a glória que há de vir quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Eu concluo, portanto, essa mensagem fazendo minhas as palavras de um pastor, Martyn Lloyd-Jones, que certa vez ele disse: tudo é pela graça na vida cristã, do início ao fim. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos orar.